Olá, ouvintes! Eu sou a Bia Machado e esse é o primeiro episódio do CaligoCast desse ano de 2021. E é uma edição comemorativa de aniversário, porque foi no dia 25 de julho de 2012 que a Caligo foi criada em uma data especial, justamente por ser o dia do escritor. Nessa conversa que eu tive com Gisele Bon e Bruno Andrade, que são dois autores que escrevem para a Caligo, você vai ficar sabendo um pouquinho mais a respeito do que aconteceu nesses 9 anos da editora. Olá, pessoas. Aqui é Bruno de Andrade, pretenso escritor, não mais que isso. Escrevo para Coluna Asas, da Caligo. Estou aqui com a autora Gisele Fiorini Bon e com a Bia Machado, que é a fundadora, dona, editora, autora e alma da editora Caligo. E esse é o retorno do CaligoCast. Depois de um tempo aí de ausência, a gente está voltando para falar dos 9 anos da editora Caligo, que foi iniciada lá em 2012. Na época eu já conhecia a Bia, nós éramos colegas de comunidades do Orkut, e a Gisele não estava lá. O que é que estava fazendo em 2012, Gisele? Eu estou me sentindo excluída aqui, porque vocês são amigos da velha guarda e eu estou aqui de fora, assim, estou me sentindo um peixe fora d'água aqui, não é justo isso comigo. Uma década atrás, ainda era muito difícil. Autopublicação, essas coisas ainda estavam começando, né? Estavam engatinhando, na verdade. E a Bia veio com essa ideia maluca de abrir uma editora. De onde veio essa vontade e essa coragem de começar uma editora no Brasil? Coragem, né? Foi, acho que dos próprios participantes da comunidade Contos Fantásticos no Orkut, porque a vontade já vinha de um certo tempo, né? Foi em 2012 que isso tomou forma, acho que com medo do mundo acabar, né? Naquela época. Eu falei, o mundo vai Podia acabar. ter acabado, inclusive, né? O mundo vai acabar e eu não vou ter criado a Caligo, né? O mundo estava para acabar em 2012? Eu não lembro disso. Tinha essa teoria aí que o mundo ia acabar em 2012. Mas a vontade, acho que pelo menos assim, desde 2009, quando eu comecei a fazer parte dos grupos de escrita lá do Orkut, e aí isso a gente sempre caía naquela questão de publicação, né? E naquela época tava um boom, assim, acho que até hoje, mas naquela época tava uma febre, assim, de questões de publicação, de você publicar independente. Muita gente que não sabia nem como começar, e umas editoras assim que eram bem assim gráfica mesmo, né? Foi aí que eu comecei, né? Que eu tive a vontade de fazer. Também por conta de alguns colegas de escrita que falavam, não, tô pensando em publicar tal, e aí eles iam conversar comigo, né? Não sei porquê, mas vinham conversar comigo. E aí foi assim, surgindo essa vontade de publicar, de fazer uma editora, mas até isso dar certo foi em 3 anos, né? E mesmo assim, acho que só comecei mesmo, tipo assim, pensando aquela coisa no susto, tipo, vou fazer agora, não vou fazer mais. E aí aproveitei dia 25 de julho, dia do escritor, né? Assim, uma data bonita, né? Dia 25 de julho. Bem pensado. E aí, o povo embarcou na minha onda e assim foi. E o primeiro livro lançado foi a antologia Exclamação, não foi? O primeiro livro pensado foi a antologia, mas a antologia é uma publicação meio incomum, porque, na verdade, ela foi uma coisa bem coletiva, né? Porque aí eu cheguei lá na comunidade e falei, gente, tô abrindo uma editora, vamos providenciar aí a antologia, né? Cada um mandando aí o quanto que quiser e tal. Então não foi uma forma de publicação muito comum, né? Porque não teve seleção nem nada, né? Aqueles que quiseram participar, participaram, pela quantidade de escritores, foram 17. A gente viu que daria para cada um participar com 2 contos, né? E aí a antologia acabou tendo 400 e pouquinhas páginas, 410, assim. Mas nesse meio tempo, né? Porque como tinha toda essa dinâmica de todo mundo escolher tudo junto, tipo, como que ia ser a capa, quais textos que teriam na quarta capa, já que eram 34 textos, né? Não dava para pôr todo mundo ali.
ao mesmo tempo, eu fui fazendo o processo de publicação do livro do Fábio Shiva, que é um romance policial que eu tinha lido, que ele tinha terminado de escrever depois de 5 anos. Quando eu li o texto dele, assim, eu li acho que em 2 madrugadas, digamos assim, né? E eu só parei porque eu tinha que dormir mesmo. Então aí eu falei para ele assim, vamos tentar publicar, né? E como foi um processo diferente, assim, mais normal, mais tradicional, digamos, da editora quase que mexer com tudo e o autor só participar de revisão. Então, o romance policial acabou saindo antes, né? Em agosto de 2013, a antologia foi em novembro de 2013. Então foi quase um ano desse processo de publicação. Até tá tudo pronto, tudo terminado. E como era a primeira vez que a gente fazia, a gente fez e refez várias coisas. O livro do Fábio é o Sincronicídio, né? O Sincronicídio. E um Sim. livro também que saiu 510 páginas. Nossa. Também só deu para publicar com essa quantidade de páginas porque a gente diminuiu um pouco a letra, passos da margem, senão não daria. Nossa, que inveja desse povo que escreve bastante. Explicando para Gisele, que é muito jovem, não participou do Orkut. Nessa época. Não é do meu tempo, Orkut. Você estava o quê? Tendo terceiro filho nessa época? Eu estava com o bebezinho já, terceiro filho. Comunidade que a Bia se refere, né, Contos Fantásticos, era uma comunidade do Orkut do Rubem Cabral, também autor da casa, né, autor de A Linha Tênue. Lá existiam concursos mensais voltados para essa temática de contos fantásticos, né, honrando o nome. E aí foi lá que essas pessoas se reuniram, a gente teve a ideia para essa antologia, com 2 textos de cada, como a Bia falou, né, e a maior parte dos textos já tinham passado pela comunidade toda. E aí eu quero fazer um desabafo aqui e colocar a Gisele na saia justa. Ai, ai. Porque a capa dessa antologia, ela é fantástica, né? Ela é um fundo preto, assim, um ponto de exclamação na frente, não tem título, né? Só exclamação. Foi uma ideia minha, criticada pela Gisele. Então, Gisele... Eu falei que foi igual o nome do Prince. Que o Prince falou que o nome dele devia ser aquele símbolo e ninguém sabia como falar. Não, mas o pior que foi problema mesmo, né? Questão, mas como que a gente vai chamar isso, né? Uhum. Como que nós estamos Aí, é uma exclamação, né? Tem gente que chama, Isso. né? Eu nunca. Bom, na época não tinha podcast. Nunca precisou falar o nome, né? Era, a gente escrevia exclamação e aí o subtítulo, né? Uma antologia de contos fantásticos. Exatamente. Porra, puta título, né? Cara. Bom demais. O nome do Prince também é bom. Como é que fala mesmo? Mas então, Bia, como é que foi essa questão aí? Não, mas a gente acabou adotando o nome dela como exclamação mesmo, né? Porque sim. Assim, olha que na Biblioteca Nacional eu consegui registrar como um ponto de exclamação só, né? E aí o subtítulo, tá vendo? né? Compraram a sua ideia, Bruno. Tava lá, nome, título, né? Aí eu coloquei ponto de exclamação lá, pronto. Aí o subtítulo, né? Aí eu coloquei o subtítulo, Antologia de Contos Fantásticos. No caso, o Rubem que saiu como organizador, né? E a capa, que é do Pedro, já foi do Pedro, né? Que tá até hoje também na Caligo. Já, o Pedro tava lá, já escrevendo também, né? Tem 2 contos também. Essa antologia meio que fica como um registro dessa época, né? Do que a gente fazia também. E aí, assim, cada um postava o seu conto, né? Então não tinha anonimato. E o voto também aberto ali, né? Pra todo mundo ver. E era a coisa mais complicada por causa disso, né? Pois é. Mas funcionava, né? Os desafetos corriam solto ali, pelo jeito. Olha... A gente se amava, gente. Nossa. Nessa a gente época, criticava meus contos lá na época que eu sou amiga até hoje, poxa. Você tinha que ter medo dos comentários da Gisele. Porque... eu tenho que falar isso. A Gisele, ela fala coisas terríveis nos comentários dela. Terrível. Só que ela disfarça de um jeito fofinho. E as pessoas não percebem, sabe? Aí depois eu falo, Gisele, tu falou isso aqui? Aí ela, foi, mas tudo bem.
Porque no fim ela faz uma piada e tá tudo bem, sabe? É a arte de dar esporro sem doer. Você acha que não dói, né? Mas quem recebe. Eu acho que até hoje, acho que a Gisele só comentou um conto meu, né? Que é o da loucura lá. Acho que foi só Foi, isso. né? Porque a gente não participou mais de nenhum desafio É, juntas, né? exato. E aí eu achei que o comentário dela, eu fiquei pensando, será que ela, na verdade, eu acho que ela não gostou. Eu gostei, eu acho que eu te dei 9, não foi? Eu gostei. Então, aí depois eu me certifiquei disso, mas a impressão que eu tive, assim, será que ela tá, tipo, Eu né, não, mais você que mesmo fica me dando aquelas notas. A Bia que é assim, né? Sei lá, coisa de 0 a 2. Aí ela vai lá, dá 1. Meu Deus. Enredo, de 0 a 1,5. Meio. Soma aqui, ó, deu 7, mas você já tá querendo se enforcar essa altura. Eu detesto esse negócio da nota, mas eu tenho que justificar a nota de algum jeito, né? Poxa. Coisa de professora. Nos desafios que eu não faço isso, eu saio dando 10 para todo mundo, quase. Olha, por mim, eu seria igual a escola de samba, assim, sabe? Que dá 10. Eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista do Pedro Cardoso, que ele foi convidado para ser júri do desfile lá no Rio. E aí ele deu 10 para tudo, para todos. E aí falaram para ele, porra, mas você deu 10 para todo mundo? Ele falou, achei tudo lindo. Eu tô vendo aqui, a Bia deu 8,5 pro meu, né? Tá vendo, Bia? Tá vendo? Eu tenho 8,5 pra Gisele sobre isso todos os dias, até hoje. Então, Nossa. agora tem que dividir a reclamação, não pode ser só comigo. Eu e a Gisele escrevemos, né, para Coluna Asas, da Caligo. E quando foi que surgiu essa ideia da coluna? Como foi que começou? Então, o site da editora, ele ficava muito abandonado. Mexia quase nada ali, às vezes nem para divulgar coisas da editora eu divulgava, né? Com essa coisa de usar mais as redes sociais. E aí a ideia da coluna foi justamente isso, ter sempre alguma coisa para colocar lá relativo à escrita, à publicação, até questões culturais que não, às vezes não envolve literatura e tal, mas que sirvam, né, para um texto a respeito da realidade que a gente vive e tal, sociedade. E eu tinha feito isso no início, lá em 2013 ou 2014, eu chamei alguns autores, né, e autoras para fazer exatamente isso. Cada semana eram 2 autores, então não tinha esse problema de ficar todo mundo desesperado para escrever toda hora, porque seria uma vez por mês, digamos. E aí, depois de um tempo, eu parei com o site, até porque eu acabei meio que fechando, na verdade, a editora, da forma como ela estava, porque na época ela não era MEI. E aí eu pagava um valor absurdo de contador todo mês, então eu acabei fechando. E aí eu fiquei acho que um ano e meio sem reabrir a Cali, trabalhando informalmente. Aí eu descobri, né, que eu poderia sim ser MEI, e aí isso me facilitou muito, porque aí eu mesma abri lá no portal do MEI, reabri com outro nome, que tem mais a ver com o que a gente realmente faz, né? Não é uma editora tradicional, né? É uma assessoria de publicação e trabalha como editora no sentido de não ter que cobrar dos autores pela publicação, né? O autor só entra com uma parte do dinheiro quando não tem condições, né? Quando eu não tenho dinheiro para bancar tudo sozinha. Mas mesmo assim, depois a gente reverte, né? O que foi pago pelo autor, a gente reverte. Retorna pro autor, para não dizer assim, nossa, investiu dinheiro e não tem retorno nenhum, né? Mas mesmo assim, depois que eu criei o site de novo, né? No caso aí, Caligo Publica, né? .com, que o primeiro era caligoeditora.com, demorou para retomar, né? Essa movimentação, assim, que aconteceu com a Coluna Asas, a partir do ano passado, de outubro, se não me engano, que eu criei, chamei o pessoal aceitou e aí a gente está publicando desde outubro. Paramos só nas férias, né? E Gisele, tu começou a escrever para Asas, acho que ano passado ou ainda esse ano? Não, esse ano, acho que foi em fevereiro ou março. Acho que foram 5 até agora. Alguns meses, né? E como é que tem sido para ti escrever e tudo? Então, eu até falei pra Bia, ou pra você, não sei, que tá sendo muito bom escrever essa coluna, assim. Primeiro porque eu trabalho bem sob pressão.
Eu preciso de alguém me cobrando e falando dia tal, eu espero isso aqui. Eu preciso da pressão e pensar em alguma coisa sobre literatura todo mês para escrever, porque são crônicas, né? Então é bem diferente da pegada dos desafios, por exemplo, do Entre Contos, né? Que você tem um tema e é ficção. E eu gosto muito de crônica, né? Eu gosto de me colocar ali. Assim. E aí eu descobri que eu tenho várias questões sobre literatura para falar sobre. E tá sendo muito bom, muito legal mesmo. Tanto que eu tô gostando tanto disso, que eu tô até com ideia de juntar depois essas crônicas em algum momento. Viu, Bia? Tô pedindo permissão já. Uhum. Vou juntar essas crônicas em algum momento aí, no momento lá, bem mais pra frente, quando tiver um número razoável. E pensando em publicá-los, porque eu realmente gosto muito de crônica, é um negócio que está sendo um exercício muito bom, pensar sobre literatura, sobre as questões que eu tenho com isso, e escrever esses textos, que no fim eu tento fazer de uma maneira leve, assim, mas eu falo coisas que realmente me são caras, então está sendo bem legal, estou gostando muito desse exercício. E eu tenho que agradecer a Bia de ter pensado em mim, né, porque eu jamais pensaria nisso sozinha. Vou escrever crônicas sobre literatura. E Bia, de onde é que veio a ideia de convidar a Gisele aí? Não devia ideia de chamar Gisele. Por que a Gisele? Bom, a princípio, por conta do Alice Gucci também, né? É como se eu estivesse falando com um leitor, né? Foi por isso que eu pensei nela. A gente já se conhecia lá das contistas, né? Já tinha batido o santo, né? A gente tem que falar as coisas como elas são. Já tinha batido o santo meu com o da Bia. A Bia precisou de alguém lá para tampar buraco. Ela pensou em mim, né, Bia? Não, mas é por conta também, acho que do que você costuma escrever também no Face. Agora caiu um pouquinho, né? Diminuiu um pouco. Mas quando eu te conheci, você escrevia muita coisa no mural. E aí essa linguagem, assim, que tem a ver com a crônica, eu acho, né? Porque é a coisa do dia a dia, da vida cotidiana. Verdade. Agora, Então, agora eu ando tão sem inspiração que não estou escrevendo mais nada. O primeiro pensamento, acho que foi isso aí, assim, quem que teria o perfil, né? Mas é bom, Sim, você vê, os desafios aparecem para a gente descobrir até os gostos, né? Eu achava, pra você ter uma ideia, nem me ocorreu que esses meus livros Alice Gucci podiam ser classificados como crônicas. Eu falava para as pessoas que era de memórias. E aí um dia alguém falou assim, nossa, mas eu li, uma pessoa falou assim, nossa, isso aqui tem uma pegada de crônicas de Luiz Fernando Veríssimo. Eu fiquei assim, hã? Tipo assim, crônica? E nem tinha me passado isso pela cabeça. E realmente, agora eu olho e falo, é verdade, tem coisas aqui que realmente parecem crônicas. Mas aí eu descobri que realmente eu gosto muito de escrever crônicas, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, foi bom esse desafio aí para eu descobrir esse gosto aí meu. E Gisele, para quem estiver ouvindo e não conhece, explica aí o que é o Alice Gucci. Ah, verdade. A gente já está falando como se todo mundo soubesse. Uhum. Então, eu moro na Alemanha, para quem não me conhece. Vai fazer 7 anos agora em agosto que eu tô aqui. Eu vim com a minha família. E aí, quando eu vim para a Alemanha, foi tudo tão, digamos, surpreendente, que eu resolvi pegar todas essas experiências do primeiro ano, que foram um ano, assim, de muitos tropeços, e resolvi escrever uma série de livros contando esses acontecimentos. E essa coleção, são 4 livros no total, cada um cobrindo mais ou menos uma estação, se chama Alice Gucci. Cada um tem um subtítulo e tal, são 4 livros, mas a coleção se chama Alice Gucci. E é essa aí que a Bia, querida, aí leu e falou que gostou da pegada. E eu encarava como livro de memórias, né? Mas agora eu acho que é um misto de memórias, de crônicas, enfim. É difícil a gente classificar o próprio trabalho, né? Alice Gucci é tudo bem em alemão, né? Isso, exatamente. Então, Bia, voltando para Clonasas, né? Eu nem sei se eu posso falar isso, se eu não puder. A gente volta. A gente corta. Eu ia te perguntar sobre você, né? O que você tá achando, né? Eu tô adorando, assim. Eu sempre gostei de crônicas, né? Como gênero, mas eu não. Era algo que eu tinha dentro de mim, mas eu não saltava, assim, né? Eu não colocava pra fora. E a coluna foi uma oportunidade pra eu fazer isso, eu tô me divertindo muito. Segundo a Gisele, eu roubo as ideias dela, né, Gisele? Ele sempre rouba minhas ideias, viu, Bia?
Ela fala que a coluna dela sai, Sério? Poxa vida. ela diz que a coluna dela sai, aí depois a minha, baseado na ideia dela, só que de um jeito bem fofo. Lúdico. Essa é a teoria da Gisele. Ele Mas, se enfim, apropria de alguns personagens infantis, ele pega a minha ideia e ele escreve o dele. tirando esse bullying que eu tenho que sofrer da Gisele, eu gosto. E agora a Caligo tá com um projeto de lançar um livro com os colunistas da Asas, um livro de não ficção, né, com textos baseados nesse momento que a gente vive, né, de pandemia. Então, como é que surgiu esse projeto? A quantas ele anda? Bom, eu acho que vou aproveitar o pessoal todos meus cobaias, né, da coluna Asas para fazer um livro nesse estilo, né, de não ficção, não com contos, nem poemas, nem nada, mas com ensaios, textos de opinião, crônicas, né, e aproveitando, né, assim, não teria, acho que, outro tema pra gente trabalhar, a não ser fosse escrita, mas escrita também não queria abordar isso, vamos partir para a parte social, cultural da coisa mesmo, né, cada um pegando uma parte, assim, nem todos conseguiram participar, nem todos os autores, mas acho que nós temos aí 8 textos, né? E essa semana eu pretendo já colocar o e-book, esses textos de não ficção. Quando finalmente eu conseguir pensar no título para coisa. A Gisele E aí eu já, aí pedi para o Pedro, né, fazer a capa. Falei, Pedro, faz uma capa. Então tá aqui o título finalmente. Faz uma capa de e-book para a gente poder colocar na Amazon. E aí mais para frente, no segundo semestre, vai ter os textos de ficção do pessoal colunado. Então, são textos ficcionais, mas sem deixar de lado a parte da vida, né? Porque os textos, sim, o conteúdo desses textos de ficção, eles vão ser retirados também do que a gente está vivendo, né? Não deixa de ser. É uma forma diferente, né? Uma forma ficcional de ver a coisa, digamos assim. E já recebi textos de 3 autores, já me enviaram. Eu tô muito contente também, porque eu tô vendo que são textos, assim, muito bacanas, né? Eu sempre imagino os livros maravilhosos, né? E eu acho que eu tenho tido sorte também, porque eu não tenho tido problemas tutoriais. E uma outra antologia importante, né, da Caligo, Mulheres em Verbo, não é isso o nome? É escrito pelas contistas, né, que vocês duas, né, fazem parte. Coletivo criado, né, pela Bia. A Gisele entrou ano passado, não foi, Gi? Foi, eu sou a novatinha ali. Novata. Então, Mascotinha. eu queria que vocês falassem, Bia, eu queria que você falasse como surgiu a ideia, né, de criar o coletivo e de fazer a antologia, e depois a Gisele fala da experiência dela, né, dentro desse coletivo, que eu sei que é algo importante para ela também. Bom, quando eu tive ideia de criar o grupo, na verdade, não foi nem uma ideia de grupo inicialmente. Nessa época, né, que surgiu, foi lá em 2016, final de 2016, 2017, eu estava escrevendo na época para o Entre Contos. Até porque comigo também é essa coisa, né? Eu preciso ter um Você também prazo, funciona alguém sob pegando no pressão? pé, né? Então eu tinha que ter alguma coisa me dando prazo. Quando tive uma sensação maior de que, ai meu Deus, eu preciso de algum outro estímulo diferente e tal. Aí eu pensei, bom, eu quero uma coisa que tenha assim um ambiente diferente da Entre Contos, porque o Entre Contos tem muito essa coisa de competição. Assim, eu não gosto muito. Então eu chamei umas autoras, também demonstraram, né, que queriam escrever de outras formas também, para montar seria como se fosse uma oficina, né? Ó, a gente elege um tema, tal, a gente escreve e depois posta, né, num blog e tal. Sem ter essa coisa de competição, de quem vai ganhar em primeiro lugar, segundo, terceiro e tal. Só que aí, assim, por naquela época, a participação feminina no Entre Contos ser bem menor, né? Acabaram que quase todas as que participavam na época vindo, né, para o grupo. Mas também, assim, a gente percebeu que o nosso jeito de escrever também, muitas vezes não batia com o que o pessoal do Entre Contos queria, porque querendo ou não, eu acho que tem sim um perfil de textos que acaba sendo mais, Que é mais sei, valorizado dentro, né? talvez, né? Talvez um estilo, assim, Sim. porque, por exemplo, a gente costuma falar da questão dos textos sabrinescos, né? Novelescos e tal, né? Muitas vezes esses tipos de contos, assim, que tem uma coisinha, né, de sabrinesco, de novelesco, muitas vezes
fica em segundo, terceiro plano, né? Normal, assim, claro, tem um público leitor no Entre Contos, né? Da mesma forma, um público escritor também, né? Hoje em dia, por exemplo, desde que eu voltei, no caso voltei lá no Desafio Loucura, porque antes eu só tinha participado do de micro. No Loucura eu já escrevi com essa base. Tem certos tipos de texto que eu não vou escrever para o Entre Contos porque não adianta, não vai ter o leitor ideal para aquele tipo de texto, entendeu? Aí vocês podem ver, até conferir no blog das contistas, que os tipos de texto que a gente coloca no blog das contistas, eles têm uma certa diferença entre os que são colocados, pelo menos para os desafios Entre Contos, né? Outra Talvez pegada, bem diferente. então. Uhum. E não tem aquela cobrança também de ter que ficar escrevendo para alguém avaliar. Talvez para a pessoa que vai comentar lá, que no caso geralmente são os contistas que comentam mesmo, uma outra pessoa de fora. É mais a sensação da leitura mesmo, né? Não tem muito essa questão de ter que avaliar tecnicamente ou avaliar para você fazer um pódio daquilo, né? Nem quando a gente fez desafios lá nas contistas, a gente seguiu assim essa linha assim de ter que avaliar. E eu vejo que no Entre Contos, assim, talvez isso não funcionasse, né? E o Mulheres em Então aí Verbo, como nasceu? a gente, justamente por isso, a gente estava já um tempinho escrevendo, alguns meses, digamos assim, acho que não fazia nem um ano. Mas aí eu vi que a gente precisava de alguma coisa também para colocar assim alguma escrita que tivesse prazo, né? E aí eu propus para as meninas essa publicação, né? Fazer uma publicação das contistas física para a gente meio que combinar, né, a coisa, né? Seria uma ação assim, ó, tá aqui, nosso coletivo é as contistas e dele nasceu essa obra aqui, no caso Mulheres em Verbo. Foi nesse sentido. E foi um período assim, bem complicado, porque a gente, cada uma mexendo com outras coisas. Naquela época não tinha a Fernanda, não tinha a Gisele. Ou Que seja, tava cada uma melhor, fazendo. né? Tava melhor, tava melhor. Tinha Olha que só. avacalhar, né? Não tem jeito. Mas assim, foi bem assim, devagar mesmo. Foi uma coisa bem demorada, porque a gente começou a pensar nisso no início de 2017, assim, no início de 2017. E aí a nossa antologia ficou pronta em 2019. Tinha época que eu parava, assim, não pegava nada para revisar dos textos que me mandavam. Aí depois tinha época que eu pegava, não, finalmente eu vou diagramar isso aqui. Até que deu certo, né? Mas também porque não tinha ninguém me pressionando também. O que eu ia falando para as contistas que eu estava fazendo, gente, tô fazendo a revisão agora, tal, não sei o quê. Tranquilo, beleza, né? Eu acho que faltou um pouco delas me cobrarem também, né? E tá Aí, para vai sair sair o esse e-book negócio ou agora, não né? vai? Não vai, Aham, Bia? vai, porque a gente vai estar produzindo a Mulheres em Verbo 2. Dessa vez, poesia e prosa. Até porque na época a gente levava coisa muito mais só para os contos mesmo, né? Na época do primeiro Mulheres em Verbos, a gente só escrevia contos no blog das contistas. Aí, no outro ano, eu até, acho que não sei se fui eu mesmo que falei, eu falei assim, gente, manda outras coisas, né? Manda crônica, manda resenha de livro, manda poema. Tem aquelas que gostam mais da poesia, eu acho, né? Não sei, tô falando aqui por mim. Eu acredito que Sabrina, Gisele, Fernanda, eu sempre liguei mais à poesia, né? Do que a Eu? prosa. Sim, por sua culpa. Não, acho que você tá me confundindo. É Elisa, Sabrina, Fernanda, eu Foi, não. foi antes. Não, Elisa também, verdade. Foi antes de ler os seus Ares Gucci lá e tal, né? Mas na época foi isso, né? E até eu falei assim, gente, pode mandar outras coisas, né? Manda isso. Se quiser publicar poesia, publica, né? Se quiser. E aí foi legal também porque teve o canal, né, das contistas, que começou aí, não lembro se foi 2020 mesmo, acho que foi em 2020, né, no comecinho de 2020. Que aí os textos mais curtos eram melhores, né, para se fazer vídeo deles, né? Então, ou assim, geralmente poemas ou crônicas curtinhas, né, contos curtos, tal, para poder fazer vídeos, né? E foi interessante também que eu também comecei a fazer também, consegui começar a fazer uns textos mais curtos, não só microcontos, mas também alguns poemas, tal, consegui arriscar uns poemas. E aí a gente está produzindo então esse Mulheres em Verbos 2. A previsão é para ficar pronto em agosto. Nesse meio tempo também a gente vai
fazer finalmente o e-book do primeiro Mulheres em Verbo. E aí eu vou entrar, né? Eu e a Exatamente, Fernanda. porque Tá vendo? vai ser uma versão estendida. Que eu falei assim, ó, para não ficar uma coisa assim, o e-book é igualzinho o livro, né? Vamos fazer uma versão estendida, atualizada. E aí, quem não pôde participar, ou que não conseguiu participar na época, até porque não estava, ou então teve 2 pessoas que não conseguiram na época, manda o conto para a gente inserir, e a gente faz um e-book em forma de versão atualizada, né? E aí a Gisele vai participar, a Fernanda, e aí estamos escrevendo, né? E Gisele, fala da tua experiência com as contistas. Então, minha história com as contistas é bem interessante. Primeiro, o Entre Contos, né? Eu entrei no Entre Contos procurando no Google, assim, onde mandar contos. E aí eu achei o Entre Contos. Foi um negócio, assim, muito Uma louco. pessoa que tinha, Aí, né, uma boa orientação de vida, né? não, total, né? Eu não sabia nada de nada, gente. Não conhecia um escritor, nada. E aí eu tinha uns contos aqui na gaveta aí, há mais de 20 anos, aí eu pensei, eu vou mandar esses contos, o que eu faço com eles? Aí eu entrei no Google, onde enviar contos? E aí caí no site do Entre Contos. E aí, resumindo a história do Entre Contos, eu vi lá no site do Entre Contos um bannerzinho, as contistas, né? Daí eu fui lá olhar, lógico, as contistas, pô, feminino, o que é isso? E aí entrei lá e eu vi, comecei a ler, li vários. E eu fiquei encantada com aquele blog. Eu falei, nossa, já pensou fazer parte de um negócio desse, né? Um monte de mulher, escritora aqui, todas juntas, que legal. Aquela coisa bem assim, puta, que sonho, né? E aí, sei lá, isso foi quando? Eu entrei, acho que em Entre Contos em agosto, e acho que, sei lá, em novembro, a Bia me chamou, outubro, novembro. Por aí. Foi muito rápido, assim, e aí, do nada, chegou esse convite para eu entrar para as contistas. Eu fiquei assim, caí da cadeira, foi um susto, assim, foi muito bom. E está sendo ótimo, realmente, é maravilhoso. E, de novo, né, como eu funciono bem sob pressão, e a gente tem um cronograma de publicação ali no blog, é muito bom também, porque às vezes eu crio coisas para o blog, e às vezes eu pego textos meus e trabalho em cima para publicar ali, sem falar no aprendizado que tem sido com todo mundo, né? Maravilhoso. A gente tem grupo de leitura, a gente fez curso de poesia juntas, a gente trabalha, né, nessas publicações todas aí. Nossa, desde que eu entrei para esse grupo, assim, eu não vou nem ser tão ser tão ambiciosa de falar minha carreira literária, mas, mas a minha história aqui deu um salto, assim, porque, nossa, não tem nem como comparar onde eu estava um ano atrás, quando eu não conhecia ninguém e estava totalmente sozinha, assim, totalmente às cegas, com o momento que eu estou hoje, assim. Eu ter entrado para as contistas foi uma virada de página, realmente, assim, foi um marco na minha vida, desde que eu me meti a ser escritora. Tá sendo maravilhoso mesmo. Aprendo muito todo dia com todas e ter essa troca, né, de mostrar um texto, de ter esse feedback quando você vai lá e publica alguma coisa, é maravilhoso mesmo. O Entre Contos e as Contistas, nossa, realmente mudou minha vida, mudaram minha vida. O que eu acho mais curioso dessa história da Gisele é porque durante anos eu ficava pensando assim, quem clica nesses banners, né, de site? Tá aí, né, a Gisele clica. Ainda bem que alguém clica, né, nesses banners, pelo amor de Deus. Pior que eu também. Clico. Eu clico também. Mas sabe o que é? Não sei. Você viveu aquela época dos blogs, Gisele? Teve uma época lá, sei lá. Não, então, Você não viveu? gente, eu sou muito por fora dessas coisas. Nem o Orkut eu tinha, tá vendo? Nossa! Eu venho de um lugar muito diferente de vocês, realmente, porque eu não tinha nenhuma ligação com essa coisa de blog, eu não tinha Orkut, eu não fazia parte de grupo, eu entrei tarde no Facebook, Instagram eu tenho faz um ano e pouco só. Então, eu realmente era muito por fora. Tanto que o ano passado eu publiquei uma antologia em julho, acho, uma antologia de crônicas, alguns poemas e tal, e eu fui caçar escritora na internet, assim, porque eu não conhecia ninguém. Eu chamei uma amiga, chamei uma outra amiga e perguntei para ela se conhece alguma escritora, e ela trouxe mais duas,
E foi assim, porque eu realmente não conhecia ninguém. E hoje, né, olha só, né, às vezes eu vejo alguém pede amizade ali, eu falo, nossa, a gente tem 180 amigos em comum. Pior. Quem são essas pessoas? E é quase todo mundo do Entre Contos, né? Porque eu acabei conhecendo tanta gente ali. E é impressionante, porque você conhece gente muito boa, né? E você fala, meu, tem gente muito boa por aí, assim, também, né? Desconhecido, e tentando, e fazendo por amor o negócio. É impressionante mesmo. Realmente foi, assim, uma virada na minha vida, isso aí. Diz o nome da antologia, Gisele, que tu publicou. Chama Enquanto Estamos Aqui. Eu publiquei com mais 6 autoras, todas brasileiras, com o objetivo da gente arrecadar fundos para a ONG da Cidadania, e toda a renda desse livro ele está na Amazon, no Brasil só como e-book, no resto do mundo tem a versão física também. Toda a renda dele, em qualquer Amazon que a pessoa decida comprar, é revertida para a ação da cidadania. É um livro curtinho, acho que no total acho que são 15 textos, mas é um livrinho do qual eu tenho orgulho, assim, ficou bonitinho e a gente fez na base ali da paixão, assim, organizei, eu peguei os textos de todo mundo, organizei, eu mesma fiz a capa, joguei na Amazon e tá lá, um livrinho bonitinho. E não sei se a Bia sabe, mas a Gisele, ela não escreve e-mails com escritores, né? Porque ela fazia parte de outra tribo, que era a dos metaleiros, né? É isso aí, metal lá do interior. Mas, Gisele, eu era a estrela do metal campineiro. Então, Bia, unindo, né, as duas pontas, a gente começou lá na Contos Fantásticos, né, e a Caligo sempre teve esse amor, né, pela literatura fantástica, e agora, voltando às origens, a Caligo está com a Fantástica Caligo, né, uma revista voltada para a literatura fantástica. Eu e a Gisele também estamos escrevendo para lá. Eu queria que você falasse, assim, como surgiu esse projeto, de onde veio a ideia, de onde veio essa vontade de fazer uma revista, né, e não um livro. Bom, a ideia da revista, né, de fazer uma revista, na verdade, tá desde 2014. E, assim, uma conversa minha com o Pedro, que a gente conversa, né, bastante sobre questão de capa, publicação. Aí eu falei para ele, né, queria fazer uma revista, né, literária da Caligo, destacar os autores e tal, porque os nossos autores são autores que têm essa questão independente. Autores que nunca publicaram, ou que publicaram só em antologias, ou então que bancam os seus próprios livros. Falta, assim, pra gente, para esses autores, é aparecer. E eu sempre falei que o grande problema que a Caligo enfrenta é a questão de divulgação. Divulgar o trabalho dos autores, porque não é baratinho para isso. Às vezes as pessoas falam assim, por que a Caligo não está em livraria? Por que não está na Cultura? Por que não está na Travessa? Por que não está... Porque eles não querem, simplesmente não querem. Tem o problema da Caligo estar no Mato Grosso do Sul, então, por exemplo, se eu estivesse em São Paulo, Rio, eu acredito até que eles aceitariam. Como eu tô longe, envolve a questão de frete e tal. Em 2014, por exemplo, quando a gente lançou aqueles 3 livros do ano na Travessa do Rio de Janeiro, que era época de Olimpíadas, uma coisa assim, Copa, não sei. Então as passagens estavam muito caras para o Rio de Janeiro. Por pouco eu não fui também para o lançamento do livro do Gustavo, Pretérito Imperfeito, porque por conta disso, por causa de valor de passagem. Então, lançando o livro lá, sobraram exemplares e até eu entrei em contato com a Travessa e perguntei se eles poderiam ficar com os livros lá em consignação e para não ter que simplesmente pegar e devolver para mim, né? E eu pagar despesa de frete e tal para receber os livros de volta, mas não teve jeito. E aí eu tive que arcar com um envio aqui para a editora de quase 100 livros. Aí não teve jeito, né? Os exemplares voltaram para cá. Então eu sempre pensei em coisas que pudessem divulgar mais o trabalho dos autores, e aí a revista foi uma dessas coisas que eu pensei. Na época, a revista se chama Exclamação, né, em homenagem à antologia. Mas aí não saiu da capa. Esse ano, pensando de novo, né, na divulgação e numa questão assim de fazer, né, os textos circularem de forma mais rápida, né, pensei na revista em e-book. Surgiu a Fantástica Caligo,
para incentivar que a gente sempre publique textos fantásticos também, né? Porque se deixar, a gente acaba indo para outras áreas e aí o fantástico vai ficando de lado de novo. Que é a Aí menina eu... dos olhos sua. menina dos olhos. Sim, menina dos olhos. Então, eu falei assim, vamos tentar, né? Criar uma revista aí voltada para o fantástico. Pelo jeito, assim, vai acabar sendo física também, a segunda edição. No caso, a primeira, né? Porque a primeira foi de teste, então a gente chamou de edição 0. Aguarde, né? Uma revista física, né? Com espaço para entrevista também, para divulgação, né? E eu tenho Da que forma falar puder. que, do nada, entrei nesse projeto também. E a Bia fez questão que eu participasse mesmo, eu não sendo escritora de fantasia, de fantástico, e foi um super desafio para mim. Foi super difícil, acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Mas eu fiquei orgulhosa de ter aceitado, porque, olha, eu não ter desistido foi um feito. No meu caso, o objetivo com você foi esse mesmo, você escrever uma coisa diferente do que você escrevia. Totalmente. Se era para me tirar da minha zona de conforto, você foi muito bem sucedida. Nossa, que difícil que foi isso. Mas agora eu peguei gosto, e agora você vai ver, você me aguarde. Já estou esperando. É isso aí. E agora a gente vai encerrar. Esperamos que vocês tenham gostado aí da nossa conversa. Por favor, joguem pautas, assuntos, mandem nudes, tudo. Pode mandar, né? Porque não vai aparecer. Manda. Bom, é isso. Um beijo para vocês dois e até o próximo podcast. Beijo, Tá, obrigada valeu. por terem aceitado aí a minha Estamos proposta. aqui para isso. Beijo, gente. Beijo. Valeu.